Olá, galera! Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Podicólogas. Eu sou a Karina Pirró. Eu sou a Nathalie Gudaiol. E estamos com um convidado mega especial. Já vou fazer a pergunta de cara pro Yuri, que é a seguinte. Na internet, todo mundo é conhecido, na maior parte das vezes, por qualidade, pelas qualidades que tem, né? E mostra tudo muito bonito, tudo dando certo na vida. Como é ser conhecido pelo TDAH? Ser conhecido pelo TDAH é um desafio e, ao mesmo tempo, é algo que me deixa muito confortável, porque eu estou o tempo inteiro em contato com as minhas dificuldades, com as minhas vulnerabilidades. Isso é algo que muitas pessoas têm dificuldade de lidar, mas é algo que você pode acostumar também. Então, muitas vezes, você tem um pouco de dificuldade de encontrar a forma que você acha mais confortável de se mostrar para a audiência, por exemplo. Mas no meu caso não, porque, por exemplo, às vezes quando eu esqueço alguma coisa, eu passo uma situação engraçada, eu vou e mostro, compartilho, porque isso cria a conexão, né? E não apenas isso, porque às vezes, até quando eu estou fazendo as minhas mentorias e eu estou conversando com alguns adultos com TDAH, falo assim, então, Yuri, eu sou meio desorganizado, você tem alguma cura para isso? Falo assim, cara, aí eu pego a webcam, levanto assim e mostro o meu quarto, que o escritório onde eu tô, ele tem um cesto de roupa suja. E geralmente tem um cesto de roupa suja com a tampa aberta, porque se a tampa estiver fechada, eu jogo as roupas no chão. Ou seja, eu tenho que espalhar cestos de roupa suja pela casa e lá no escritório eu tenho um cesto com a tampa aberta para eu facilitar jogar minha roupa ali dentro, né? Que às vezes eu chego, tiro a meia e tudo, em vez de ficar espalhando pela casa, eu jogo ali no cesto, entendeu? Então, assim, lidar com TDAH é você conseguir vários tipos de ferramentas e de autoconhecimento e de usar muita criatividade para você conseguir ir superando no dia a dia. Então, não tem como fugir disso, né? Eu acho que quem compartilha uma vida perfeita, tendo TDAH, ou faz um esforço muito herculeico mesmo, ou às vezes não está mostrando tudo que poderia mostrar. Eu sou assim mesmo, eu sou um pouco bagunceiro mesmo, tem dia que eu não produzo nada, tem dia que eu sou mega produtivo, e tudo depende da estratégia, do dia, do momento que eu estou vivendo, né? Então, é isso. Ser conhecido como TDAH é estar mostrando o tempo inteiro a realidade dos fatos mesmo. Que delícia, né? Eu acho uma delícia poder mostrar a realidade. Sei quem você é. Dá muito mais trabalho a gente ter que mostrar o que não é. Então, é sensacional ser conhecido assim. Sim, com certeza. Ainda mais que rede social, a gente vê, independente de nicho. Acho que o nicho do TDAH nem acontece muito isso não, mas a gente vê outros nichos, tipo relacionamento e tudo, que as pessoas colocam muitas fotos perfeitas, né? De relacionamentos perfeitos, e tô sempre na praia perfeita e tudo. A gente sabe que a vida real não é assim, né? A vida real toda vida, toda felicidade, ela está no meio de dois momentos tristes, assim, né? A montanha-russa, ela tem o pico e o vale. Então, você nem sempre está o tempo inteiro feliz, radiante, como algumas pessoas separam esses momentos específicos para mostrar nas redes sociais. Não é assim que funciona. Foi você que me falou o conceito de felicidade? O conceito de felicidade, eu não sei se eu falei exatamente esse conceito. Que era estar onde quer... Foi você? Não, né? Não faei. Que é fazer o que você quer, com pessoas que você quer, na hora que você quer. Aí eu falei, cara, legal isso aí, né? Você pensar, se você estiver fazendo o que você quer, com as pessoas que você ama, fazer o que você ama com as pessoas que você ama na hora que você quer. Essa liberdade é o conceito, para mim, é um conceito muito válido, de felicidade mesmo, porque, na verdade, a gente está sempre buscando isso, né? Acontece que muitas vezes a gente, no início da vida ali, no início da nossa vida profissional, a gente nem sempre está com a pessoa que a gente gosta, ou fazendo aquilo que a gente gosta, ou tendo a quantidade de dinheiro que a gente gostaria de ter, porque dinheiro, querendo ou não, proporciona muitas coisas, também elas a liberdade, e a liberdade faz parte da felicidade, eu vejo dessa forma. Agora, feliz é aquele, aliás, eu acho que está bem feliz, bem próximo da felicidade, é aquele que pode, de repente, sei lá, numa quarta-feira, der a louca, cara, vou viajar para longe, pega o avião e se manda, sem fazer muito planejamento, entendeu? Então, eu acho que esse negócio da liberdade realmente é muito positivo. O Roberto Justus tem uma frase que me marcou muito, porque eu a ouvi lá no início da graduação, e ele diz assim, que você vai saber que você é um profissional de sucesso quando você passar a escolher o que você vai fazer. Quando você pode escolher, tipo, isso aqui eu vou fazer, isso aqui eu não vou. Porque no início é assim, né? Você atende todo mundo, você não tem filtro. Então, quanto mais sucesso você tem, mais você passa a ter
o privilégio de fazer escolhas. De escolhas, né? Com certeza. Isso é a liberdade, cara. Quem não quer mandar o chefe pra PQP pra viajar na hora que quer, na baixa temporada, isso o Flávio Augusto e no nosso fala. caso, assim, tipo, isso aqui eu vou atender, isso aqui não, eu vou delegar, isso aqui eu vou fazer, isso aqui... Então, tipo assim, você vai saber que você é um sucesso quando você escolher a dedo. Enquanto você tá na massa de manobra, significa que você ainda não chegou lá. A roda dos ratos que eles falam, né? Que você está sempre ali, todo dia, tendo que fazer a mesma coisa, levantar a sua pedra para ter ali, tipo, trabalhar para pagar as contas, digamos assim. Eu ia chegar nisso, porque já me fez um link com outro trabalho que você tem, que é a questão financeira, né? Gestão financeira, como é que você chamaria? Investimento. Né? E a gente mora num dos países mais endividados, onde essa liberdade que você está falando, Nath, as pessoas muitas vezes não chegam, não é nem por falta de possibilidade, mas por falta de organização. Financeira, né? Gente, é dívida na lojinha para comprar brusinha, né? Que a gente, e tem muito a Natália ver... Arcuri que fala que é a brusinha. A brusinha. As brusinhas estão sendo taxadas. Isso aí é uma crueldade com as pessoas. Como assim, entendeu? né? Mas isso tem muito a ver o quê? Com a nossa cabeça, cara, dopamina. E como é que eu comecei com esse negócio a fundo, né? Atualmente eu criei recentemente o canal Investidor Dopaminérgico no YouTube. Tá bem no comecinho, tem só 2 vídeos. Já tem outros na fila que já estão sendo editados. Semana que vem vai soltar mais. Investidor Dopaminérgico, pode começar a seguir aí. Mas como é que começou isso, né? Eu já vinha fazendo alguns investimentos assim, de uma maneira esporádica. Eu estudava um pouquinho e fazia, E aí comecei a acelerar do ano passado para cá. E comecei a entender que muitas vezes a gente faz escolhas, na hora a gente não percebe, mas depois a gente percebe que isso foram escolhas erradas, por conta do disparo dopaminérgico. Para quem tem TDAH, isso pode ser um problema. É por isso que leva à compulsão alimentar. Tem muita gente que tem a compulsão alimentar porque... eu já ouvi uma vez que, assim, quem tem compulsão alimentar, doença mesmo, patologia, você, tipo assim, a pessoa não tá mais com fome, mas ela vai comer mais uma última pedaço de pizza, porque depois dessa fatia de pizza, ela vai finalmente começar a dieta. Só que daqui 6 horas ela vai fazer isso de novo. Então, tipo assim, não, ela come o último pedaço de 2 em 2 horas. Na verdade, nunca é o último pedaço, entendeu? Então, é esse negócio meio compulsivo. Mas como é que vem isso daí que eu tô falando? Eu comecei a perceber que tinha alguns momentos, isso tem a ver com comida também. Às vezes, eu fazia um vídeo novo no YouTube, que mandava bem pra caramba e tal, ficava feliz. E, porra, o vídeo bombou e tal, o pessoal gostou, tá comentando e tal. Pô, vou pedir um iFood. Aí eu pedi uma comida mexicana, pedi uma pizza, sei lá, qualquer coisa assim. Aí eu gastava ali, iFood é tipo 50, 60, 70 reais com a taxa, meio carinho, isso. né? Falei, cara, em vez de eu comprar um negócio que às vezes me dava aquele disparo de dopamina só na hora de pedir, porque na hora que chegava, você nem tava com fome mais, você só queria apertar o botão, né? E aí aquele dinheiro, 60, 70 reais, se perdia completamente, poderia ter comida em casa. Cara, eu vou fazer o seguinte, eu vou entrar aqui na minha área de investidor, que eu sou meu home broker lá no Banco do Brasil, e vou comprar uma ação. Então, era isso que eu comecei a fazer. Todo dia que eu estava feliz, falei assim, cara, quero gastar. Eu não gastava com passivos, eu gastava com ativos. Então, eu ia lá, gastava, em vez de gastar 60 reais com iFood, eu gastava 60 reais comprando 2, 3 ações do Banco do Brasil, ou 2 ações da Petrobras, alguma coisa nesse sentido. Depois. Exatamente, que é um patrimônio que vai estar lá rendendo, vai, sobe e desce, mas está dando dividendo, está rendendo com o tempo. Então, eu comprava um fundo imobiliário. Mas isso precisa saber qual ação comprar? Isso é um... Sim e não. Porque, assim, tem uma coisa que eu aprendi muito com o Luiz Barsi, que é um cara que fala sobre viver, o rei dos dividendos, viver de dividendos, né? Que existem ações da Bolsa que elas são ações de crescimento e tem ações de dividendos. Ações de crescimento é aquela empresa que você aposta que, pô, tá R$1 a ação, mas eu sei que pela projeção vai estar R$5 daqui a um ano. Pô, você multiplicou por 5. Mas pode ser que você perde tudo também. Sim. Imagina o pessoal que apostou na Americanas que tava batendo R$13 a ação, no dia seguinte foi para 1. Entendeu? Desespero. Mas assim, você escolhe direitinho, existem aquelas ações que são consideradas de empresas perenes, né? Então, por exemplo, o Banco do Brasil eu acho muito difícil falir, né? Petrobras também entra governo, sai governo, pode subir, pode descer, mas está firme e forte. Então, tem algumas ações, produção de energia também, mineradoras, são ações que raramente você tem, assim, sofre variações, mas raramente você vai sofrer uma grande variação para baixo ou para cima. Então, eu sei que elas são boas pagadoras de dividendos, algum desses papéis, e eu vou lá e adquiro aqueles papéis porque sei que vai ter uma certa segurança ali. Né? Tem papéis que estão rendendo, por exemplo, o Banco do Brasil, que está rendendo mais de 1%, em dividendos mais de 1% ao mês.
né? Então, você tem uma coisa que é interessante. Alguns fundos imobiliários, eles estão rendendo 0,8, 0,9. Agora, pensa, às vezes você tem um apartamento para alugar, né? E você vai botar para alugar esse apartamento, vai pagar uma porcentagem para a corretora. Tem o IPTU, tem a manutenção do prédio, taxa extra que pode aparecer. Você pode ficar 6 meses sem conseguir alguém pagando condomínio. E aí você tem, sei lá, no máximo 0,5%, às vezes, de aluguel do valor do imóvel. Com todos esses riscos, Com todos esses riscos. Então, às vezes, você investe num fundo imobiliário, que você conheça bem, você faz um estudo prévio, obviamente, não é para sair comprando qualquer coisa. Mas você consegue fazer uma escolha ali mais inteligente, né? E quando você compra aquele ativo, é que eu gosto de falar que é como se você estivesse na prateleira pegando um produto. É porque, assim, muitas pessoas falam assim, mas que é até, né? Hoje em dia a renda fixa está pagando um pouco mais, por exemplo. Mas o fato de eu estar na prateleira, vou pegar, sei lá, um vidro de um produto na prateleira, que esse vidro é um papel de uma ação de um fundo imobiliário. Aí eu coloco aquilo no carrinho, eu sei que aquilo é uma cota. Aquela cota que eu tenho ali no meu carrinho, no meu caixa, digamos assim, vai me render dividendos e frutos durante vários anos, às vezes, sei lá, até a vida inteira, né? Eu nunca pretendo vender aquilo ali. Agora, se eu pego um montante, tipo assim, tô com 10 mil parado no caixa, vou investir numa renda passiva qualquer. Aliás, num fundo de baixo risco, né? Um CDB, por exemplo. CDB. Aí você fica rendendo aquele montante, depois de um tempo você, pelo menos isso acontece comigo, você perde um pouco a noção de quanto é que você começou mesmo, quanto é que eu apliquei mesmo. É tipo assim, você só tem um montante, mas você não tem o número de cotas que você comprou. E eu acho o tesão de acontecer esse negócio de você comprar na renda variável é o lance de você, depois de um tempo, aquele passivo que está rendendo aqueles ativos que você comprou, né? Aquela renda passiva, digamos, você pode utilizar para comprar mais cotas também, né? E isso que me dá o prazer. Na hora que chegar esse momento que você está com um montante legal, que o que está caindo no mês, você não precisa daquele dinheiro que está rendendo e você reinveste. Mais, puxa vida, então isso aí é um tesão, a dopamina vai lá. Você descobriu uma dopamina que o dinheiro dopamina, aumenta ao invés de ir embora, né? Exatamente, entendeu? Então, isso é uma coisa que dá educação, né? Porque o meu primeiro passo de entender sobre onde eu vou colocar meu dinheiro foi com a Natália Arcuri. Ah, sim. Maravilhosa. Ela é ótima. Ela tem muitos anos de YouTube, milhares de vídeos. Fui bem apaixonada, fiz os cursos dela. E aí você descobre uma felicidade de, ao invés de seu dinheiro voar, como você disse, né? Ele ficar com você e ainda crescer. E eu acho que é tudo que o brasileiro precisa, né? É aquela coisa, digamos assim... Dinheiro na mão é vendaval, né? Que falam. Então, se você está com uma grana sobrando, cara, aplica aquilo. Se você já sabe mais... Vamos supor, você já sabe mais ou menos que a renda da tua casa é, sei lá, 5, 6 mil. Você está ali gastando pouco, né? Mas você está ganhando 10, 12, você está tendo o dobro ali do coisa. Então já está sobrando aqui, vou comprar um iPhone novo. Nem precisava. Aquele que você tem já te atende, entendeu? Então, se aplica. Tipo assim, imobiliza esse dinheiro. Compra cota de alguma coisa, investe em alguma coisa que você não pode puxar para comprar uma besteira, mas aquilo está rendendo para você depois. E é legal você falar isso, porque quem assiste, geralmente, quando eu falo alguma coisa assim, vem com uma crítica. Mas o nosso Brasil, vocês estão falando de 10 mil, a galera aqui tá... ganha 3. Ganha 3, ganha 1, né? Ganha salário mínimo. Mas tem uma coisa que eu sempre vejo, é o seguinte. Essa pessoa que ganha salário mínimo, tá? Caiu o celular dela no chão, quebrou, amanhã ela tá com outro. Tá com outro. É incrível. Então, eu já vi estagiário com iPhone. iPhone entendeu? Pro. Não, mas sabe que eu tive uma briga que eu trabalhava no shopping, né? E aí a gente ficava trocando ideia ali entre as vendedoras e tal. E aí uma menina que, tipo, ela tava juntando dinheiro pra pôr silicone. E aí eu peguei e falei assim, mas você vai colocar silicone, você anda de ônibus, vai ficar lá no ônibus de silicone, não sei o que. Ela, você não sabe, porque não sei o que, não sei o que. Eu falei, cara, pra mim não faz sentido. Entendi. Tipo, investe num carro primeiro, numa coisa antes de você colocar silicone, porque... E entra no busão. Uma prioridade. Tem um monte de gente de iPhone 14. Eu falo isso só porque você é capaz de dever pra uma loja, mas você não faz um compromisso com você. É nesse sentido que eu falo da questão financeira, né? Você é capaz de ter mensalidade nas lojas de departamento, mas você não tem a organização para pegar um montante menor do que essa parcela que você pagou o seu celular para depositar sempre para você mesmo no investimento. Mas isso é uma questão de
de uma coisa que a gente não é educada desde pequeno, né? Eu E acho. não vê a importância disso. As pessoas, por exemplo, as pessoas acham que nunca vão envelhecer, né? E aí, quando vê, envelheceu. Envelheceu, E aí não- eu não cuidei, é igual a cigarra e a formiga, né? Que ela tem uma história aí que a cigarra ficava cantando o dia inteiro e a formiga ficava juntando no inverno. No inverno, a cigarra passou frio e a formiga tinha lá o suprimento, né? Então, a gente tem que tomar cuidado com isso, né? E não pode depender só de previdência, por exemplo, que é um negócio que não vai dar certo, né? É uma pirâmide isso daí. Você sabe que uma hora vai ruir. Né? Então é interessante isso da educação financeira, gente. É aquela coisa, mesmo que você ganhe pouco, tenta guardar 10%, tenta fazer alguma coisa assim para você manter uma renda variável, uma renda fixa, algo que possa realmente dar lá na frente você, puta, tá vendo? Fiz uma boa escolha lá atrás e hoje eu tô colhendo frutos disso, entendeu? Agora, já que a gente está falando dessa organização, eu te pergunto. TDAH e organização não são, assim, grandes amigos, né? O que você pode dizer sobre você com TDAH? Deve ter sofrido com a questão de organização. Tá, até falou do seu quarto, né? Precisa fazer todo um método para a roupa ir para Pro cesto. o cesto. Para não ir pro chão. Esse processo de amadurecimento é possível para qualquer TDAH? Sim, é autoconhecimento. Né? Principalmente autoconhecimento. Ou seja, a pessoa tem que ter a maturidade de entender que o que ela vem fazendo há meses, há anos ou há décadas não está funcionando mais. E isso é simplesmente você parar para perceber. Cara, vem cá. Às vezes a pessoa está muito ligada na grama do vizinho, mas não está olhando para a sua, cara. Se você jogasse um adubinho aqui, regasse um pouco mais, você já teria uma grama tão bonita quanto a do vizinho, entendeu? Isso até as redes sociais fazem muito isso, né? Elas drenam muito a nossa atenção. É feita para isso, TikTok, Instagram, você fica viajando na vida do que os outros estão fazendo, mas esquece de olhar para a sua vida, né? Então, assim, a pessoa que tem TDAH, sim, ela tem uma desorganização natural muito maior. Isso vem até um pouco da impulsividade, um pouco da própria desatenção e também da falta de priorização. A gente fala de falta de priorização, imagina logo que, tipo assim, cara, eu prefiro colocar um silicone do que comprar um carro para parar de andar de ônibus, por exemplo, né? Mas não é bem isso. Falta de priorização em cada atitude que você toma na sua vida. Então, cada microatitude, beleza, cara, aí eu vou fazer o quê? Eu vou entrar no quarto, beleza, então eu tenho que fazer esse relatório aqui, você abre o navegador, cara, já abre aquela página inicial do YouTube, você mergulha no YouTube, ao invés de você abrir o Word e começar a digitar o trabalho que você tinha para digitar. Então, isso reflete na sua organização como um todo. Você é desorganizado na hora de iniciar uma tarefa que você tem que fazer, que é produtiva, que você tem que performar naquela tarefa. É desorganizado também na hora de você colocar o seu ambiente, né? Muita gente com TDAH pode falar assim, mas é minha bagunça organizada, entendeu? De fato, você pode até lembrar onde está cada coisa. Mas não é visualmente confortável você estar num ambiente que seja desorganizado. Então, é interessante que você sempre verifique, beleza, o que eu posso fazer para mudar isso aqui de vez? Né? É realmente colocar, por exemplo, chegar um momento assim, você olhar em cima da sua gaveta, da sua mesa, sua escrivaninha, seu escritório, e olhar, beleza, o que realmente não precisa estar aqui de jeito nenhum? Isso aqui, esse papel aqui, eu sempre coloco uns papeizinhos aqui, mas acaba atrapalhando meu teclado. Não, então você coloca ali compra uma bancadinha e coloca dentro da bancada ali em outro lugar. Mas é interessante você tentar criar métodos para você transformar a sua rotina e deixar ela um pouco menos bagunçada, porque a dispersão, né, visual, ela vem também da visão periférica. Então, às vezes, você está ali focado numa coisa, você tem um desktop muito bagunçado, uma técnica também que eu uso. Quando eu tenho que performar, quando eu tenho que ler um artigo, e aí daquele artigo eu vou extrair uma postagem ou um vídeo do YouTube, por exemplo. Então, eu tenho que criar o roteiro. Eu vou para um outro desktop totalmente limpo. Nesse desktop só tem um navegador, não tem nem histórico, não tem nada. Eu abro exatamente aquilo que eu quero ver. O papel de parede é todo preto. E aí eu abro o Word, abro o que eu tenho que fazer e começo com menos distratores. Entendeu? Então, assim, tudo visualmente. A área de trabalho tem que estar limpa, a sua mesa tem que estar limpa também. Você tem que criar processos também, lembretes, né? Lembretes de, tal hora eu tenho que fazer tal atividade. Ou então, uma coisa que eu faço também, eu tenho... Minha agenda, cara, talvez não dê para focar aqui, mas eu vou mostrar aqui meu Google Agenda rapidamente. Isso aqui é meu Google Agenda, ó.
Tem várias cores e coisas acontecendo, né? Quer que Ou eu seja, mostre aqui? Deixa eu ver se eu consigo mostrar pertinho. Não, vou só mostrar assim, não precisa botar muito foco, não. Mas, só para vocês entenderem, né? tá tudo organizadinho, porque, inclusive, eu tenho 2 vezes por mês eu faço backup do meu celular. Porque às vezes você fica baixando um monte de coisa e fica, por exemplo, assim, às vezes eu vejo uma coisa interessante na internet, eu faço uma print. E aí eu tenho uma pastinha que eu separo. Só que aí, tipo, um mês depois eu falei assim, aquela print que eu tirei, eu não separei onde eu queria, eu não fiz um artigo a partir daquela print interessante. Ou seja, eu tenho um momento da semana para parar e organizar as baguncinhas que eu fui deixando ao longo da semana. Então, assim, eu não estou prometendo, e ninguém pode prometer isso, acabar com a bagunça. Eu não acabei com a bagunça. Só que eu consegui fazer uma forma de estar sempre me corrigindo a rota. E o que você fala sobre TDAH, hoje em dia, eu acho que cabe para todo mundo. Porque eu até brinquei tava pensando aqui. nisso, eu tiro um monte de print também, e aí depois eu vejo e falo, putz, e eu fiquei mó tempo pensando que story eu ia fazer, e eu já tinha guardado várias coisas, mas nem lembro. Você Não salva. é? Ó, aquele recurso de salvar do Instagram, quantos de vocês já olharam para ver? Não sabe nem onde é que fica isso. Você salva, não sabe nem onde é que eu olho, onde é que eu salvei o negócio. Eu salvo, aí eu olho, aí eu falo assim, nossa, nem vende mais o negócio. Que já eu tinha acabou. salvado, entendeu? Tipo assim, já era, perdi o negócio. É porque hoje a gente vive, e inclusive quem está nas grandes cidades, né, do Brasil, a gente vive uma loucura que Não todo dá mundo me tempo. pergunta, será que eu tenho TDAH? Meus pacientes sempre perguntam, às vezes eu acho que eu tenho TDAH. E quando ele fala, quando descreve, eu penso, né, tipo, então eu acho que eu também tenho. Cara, porque não é só isso, é uma né? organização que você tem que fazer para essa vida maluca, que às vezes parece que você se desorganiza porque tem os distratores. Né? Mas eu acho também que é excesso de atividade. Então, o que é vai isso. acontecendo ao longo da nossa vida é que a gente vai acumulando mais atividades Você para tem que saber fazer. dizer não. Então, assim, quando você é adolescente, você tem que dar conta da escola e, sei lá, da academia, vai. Se você frequentar uma academia, tiver um Não mais que esporte, isso, né? né? Tal. E aí, quando você é adulto, você dá conta do estudo, do trabalho. O trabalho vai abrindo muitas coisas. E eu acho que você vai tendo excesso mesmo de atividade. Então, hoje, se me falha a memória, eu não sinto culpa. Porque eu penso, não é que meu HD não tá funcionando. Na verdade, o que tá acontecendo é que eu tô com excesso de informação. Então, se eu abrir muitas abas do meu navegador, eu vou ter um prejuízo com relação à lentificação. Vai e a detonar mesma coisa aquilo ali. vai acontecer com o meu cérebro, né? Agora, indo para esse lado aí de loucura, qual foi a coisa mais bizarra que seu TDAH te fez fazer? Nossa, coisa bizarra, velho. Coisa bizarra. Do dia a dia, talvez? Bom, eu já fiquei na UNB, na época que eu estudava no UNB, esperei até esvaziar o estacionamento para saber onde eu tinha parado meu carro. E eu realmente fiquei lá até Essa 3 sou eu sem horas. TDAH, cara. Mas assim, porque eu geralmente paro no mesmo lugar. Aí, assim, nesse dia eu não estava achando lugar nenhum no estacionamento. Aí o UNB é grande, que você tem um bloco, um setor aqui com estacionamento grande. Falei assim, gente, mas será que eu parei no outro porque estava sem vaga? Eu fui andando até o outro, assim, 500 metros, 1 quilômetro. Cheguei lá, não achei nada também no estacionamento, cheio de carro. Isso já era de noite. Então, eu esperei esvaziar o estacionamento todo para saber onde é que estava meu carro. E o pior, ele estava num lugar que eu já tinha procurado. Então, eu fui lá, procurei, não achei. Fui no outro estacionamento, não achei. Voltei, não achei de novo. Quando esvaziou, estava aqui, olha só. Entendeu? Então, Isso você é que coisa está assistindo a gente, por favor, escreve aqui embaixo depois, mesmo você que não tem TDAH, quantas vezes você ficou procurando seu carro no estacionamento? Porque uma vez eu parei na rua, cara, e eu tava na faculdade, fui fazer trabalho da faculdade, deixei o carro, olhei, essa loja, fui pra casa da minha amiga. Cara, quem disse que eu sabia onde estava meu carro na rua? Nossa. Eu rodando assim, ó. Eu nunca vivi isso, não. Nossa. Não. Só no shopping. Depois Não, você algumas comigo? pessoas já me falaram, que voltaram de ônibus. Foi de carro e voltou de ônibus. Mas Não porque chegou, esqueceu. Porque esqueceu que tinha ido de carro. De carro, entendeu? sim. Tá vendo? Então, isso pode acontecer. Esse Depois a tipo de gente vê. esquecimento, obviamente, é comum com qualquer pessoa, né? Qualquer ser humano e tudo. Agora, uma coisa que eu acho que pega no TDAH bastante é a questão da sua autenticidade. Né? Tem muita gente que tem um problema de não conseguir ser você mesmo em eventos sociais, em encontro com as pessoas. Muitas pessoas não se aceitam. E não é nem questão do TDAH. Às vezes não tem nenhum laudo.
mas ela já tomou tanta pancada por ser ela mesma, às vezes um pouco estabanada, às vezes um pouco desatenta mesmo, ou desconectada das conversas, né? E isso faz com que a pessoa acabe sendo preterida de alguma forma. Então, a pessoa acaba entrando num ciclo de inautenticidade que é muito nocivo. Aí, às vezes, a pessoa ela vai para um psicólogo por conta dessas questões de socialização, a psicóloga dá uma dica, ela tenta aplicar aquela dica, mas ela continua desconectada. Já aconteceu isso com você? Aconteceu então, durante muitos anos. Tenta dar um exemplo só para ficar mais... Sim. A vida inteira, durante a infância e adolescência, eu tinha muita... Eu criava, sem perceber, sem saber o nome, eu criava alguns arquétipos, né? O eu forte e o eu fraco. Geralmente, mais o eu fraco. O que é o eu fraco? Às vezes, para tentar interagir com alguém, eu fingia que não estava entendendo do assunto. Eu fingia que, nossa, é mesmo, poxa, eu nunca vi isso, me explica mais. Sendo que não, eu já tinha visto isso, eu poderia contribuir, e mesmo que já tendo visto, eu poderia pedir, tá, mas qual que é o seu ponto de vista sobre esse tema, né? Mas, às vezes, você cria esse arquétipo do eu fraco para você tentar... às vezes, por exemplo, tem muita pessoa que utiliza o eu fraco, esse arquétipo, no sentido de não saber falar corretamente algumas palavras, né? Então, por exemplo, assim, nossa, ontem choveu pra caramba naquela cidade, inundou tudo, teve uma catástrofe. Pô, cara, você sabe que o nome é catástrofe, entendeu? Só que a pessoa finge que não sabe pra meio que dar uma travada e tentar ali entrar por baixo na conversa, entendeu? Mas o que você ganha Isso é uma com forma. isso? Então, você ganha uma atenção, só que uma atenção inadequada. Porque às vezes a pessoa, ela pode ter uma impressão errada sobre você. Ela, não, vem cá, vou te explicar aqui, vou pegar na sua mão, vou te explicar. Mas do tipo assim, nossa, que chato, não sei o quê. Sendo que se você entrasse de igual para igual, ou mesmo entrasse só com a tua bagagem mesmo, não precisa igualar e nem nivelar nada, ser só autêntico, que a autenticidade, cara, é a melhor coisa que você pode fazer na sua vida. A gente já vai falar sobre isso. Mas se você entrar com a sua autenticidade, você consegue contribuir, a pessoa ela fica feliz em estar podendo entender que, cara, pô, legal, esse cara também pode me ensinar, eu posso ensinar para essa pessoa, a gente tem uma troca aqui. E aí você tem uma então, socialização são métodos que, no caso, você está contando Fugas. de você, né? Mas são você fugas. diria que esse eu fraco é uma coisa consciente? Não, é uma coisa inconsciente. Ela fica consciente depois que você percebe que aquilo simplesmente não tinha motivo de existir. E isso é uma forma de você ser inautêntico, né? O eu forte seria o seguinte: você começa a criar histórias e mentiras e tudo que a pessoa fala. Isso não acontecia muito comigo, não. Como eu falei, era mais o eu fraco. Mas é aquela pessoa que você conta uma coisa, a pessoa... Não, isso já aconteceu comigo também. Ou então, tipo assim, não, eu quebrei uma perna. Pô, eu quebrei as duas ontem. Pô, olha só e tal, entendeu? Então, a pessoa fica sempre... Não é nem a questão da mentira patológica, né? Que tem algumas pessoas até famosas aí que ficam contando história o tempo inteiro. Mas é o fato de você estar sempre tendo que mostrar assim, não, cara... Você já foi em tal lugar lá em São Paulo? Fui, várias vezes. Fui, várias vezes. Como é que é? Então... Aí começa a inventar, assim, e aí a pessoa ela vai se enrolando na própria mentira. Não, cara. Fala assim, não fui. Como é que é? Pô, da próxima vez que eu vou em São Paulo, eu vou conhecer. Você não precisa dizer que já foi para se inteirar. Seja você, tá ligado? Então, esse tipo de inautenticidade acontece muitas vezes quando a pessoa tem alguma dificuldade de se conectar e acredita que se ela se fantasiar de um outro tipo de arquétipo, e às vezes ela até finge ser uma pessoa que ela conhece. Então, por exemplo, às vezes na escola, pode ser com um homem ou com a mulher. Às vezes na escola tem uma pessoa, um cara lá, um colega, que você acha que é um cara que é mais sociável. Que é um cara que fala alto, que gesticula muito, que pula e tudo, e você quer meio que imitar essa pessoa, sendo que aquilo não é você de verdade. Então, você vai ficar só uma versão pirata da pessoa. Vou falar uma coisa a esse respeito. Uma pessoa me chamou uma vez no Instagram e falou assim, eu curti muito seu conteúdo, não sei o quê, eu gosto muito do Wesley, você fala igualzinho a ele. E aí, eu peguei e pensei assim, bom, se eu tô falando muito parecido, é que eu tô consumindo demais conteúdo dele. Então, acho que eu tô trazendo esse... E não é quem eu sou. Então, foi um feedback para que eu pensasse assim, vou resgatar mais quem eu sou, porque talvez eu esteja consumindo demais e isso está interferindo, porque às vezes de tanto que você vê, você vai internalizando. Vê e gosta, né? E aí, Entra no eu levei sangue. isso justamente porque eu fiz curso de oratória, eu fiz Escola Reinaldo Polito, e quando eu fui fazer o curso de oratória, na verdade, era para perder o medo de falar em público, né? E tanto que o nome do Você curso já teve medo de falar em público? Olha, Nathalie. Não, na verdade, Nathalie, tipo assim... Vergonha, né? Vergonha de Dava falar uma em travada, público. digamos assim. Não,
Não, tipo, vergonha, assim, de você se expor e tudo mais. E aí, quando eu entrei lá, eles filmam você falando e você tem que se assistir. E eu ficava, tipo... Porque eu sou muito expressiva e eu detestava isso. Então, era uma coisa que eu falava assim, eu queria ter um rosto mais neutro, mais, tipo, poder falar das coisas sem tanta expressão. E aí, toda vez que ia pausando, porque a gente tinha que assistir entre todo mundo, e todo mundo ia comentando, não sei o que e tal. E aí eu falava, eu não gosto, que eu sou muito expressiva. Mas quando eu recebia as notas do pessoal, o que eu mais ganhava era em nota de expressão. Tipo, eu ganhava sempre 10. O pessoal sempre me dava 10. Sua, e você e aí achava ele que era um horrível. defeito. E aí ele pegou e falou exatamente isso. O professor falou pra mim, ele falou assim, cara, a sua oratória é boa pelo seu nível de expressão. Porque você se entrega no negócio, você fala e você sente. E aí eu falei, e era um negócio que eu... E tem um monte de gente que não é expressiva, e aí fala, mas é porque a gente tem isso, né? Quero ser mais expressiva, quero ser menos expressiva. Eu queria ser mais neutro, sabe? Mas você sabe, com essa história dos meus vídeos junto com o Red Pill, veio muito homem no particular. Eu sou muito carinhoso, o que você acha disso? Você acha que eu deveria mudar? Tipo, cara, isso pode ser pode o ser seu ponto forte, ponto né? forte, cara. Mas é uma tentativa de achar que tem um único padrão para seguir, né? Então, aquele seu amigo que vira pirueta na sala, chama atenção, todo mundo dá risada, você fica achando que ele que é o padrão de chamar atenção. E você quer imitar aquele padrão. Exatamente, e tá tudo errado, cara. Porque às vezes a pessoa, ela pode, muitas vezes... Ela pode estar tentando chamar a atenção de uma forma que acha que todo mundo tá rindo, tá achando, que cara descoladão, mas isso aí pode até estar escondendo um problema familiar que ele tem, de repente, entende? E não que isso seja verdade, às vezes o cara é super felizão mesmo. E combina com ele. E combina com não ele, é ele, cara. Tem gente Exato. que, tipo assim, naturalmente é engraçada. É da pessoa. A pessoa tem um negócio que é dela e que ela faz piada. E você tem que aprender a admirar a qualidade do outro. Isso é uma coisa que, às vezes, a pessoa diz assim, poxa, eu queria ser tão engraçado quanto aquela pessoa. Não, cara, aquela pessoa é aquela pessoa. Você tem o seu jeito de ser agradável, né? Você tem outro ponto forte, outro ponto forte. Tem pessoas, por exemplo, você vê pessoas, vamos supor assim, acho que é o Mário Sérgio Cortella, que o cara, ele tem um jeitão de falar, todo trejeito, e ele é um cara bem sério, assim. Raramente a gente vê ele rindo muito. Ele conta um negócio mais com uma ironia mais séria, que você dá uma risada assim, que sacada legal. Entendeu? Então, é um cara que ele tem um jeito dele. Não vai ter outro imitando ele, entendeu? E é uma pessoa que faz muito sucesso. Aí você pega, por exemplo, o Leandro Carnal, que ele também tem uma outra forma de falar, também é mais sério, mais irônico, mas é outra pegada. Clóvis de Barros Filho também, que é também um outro cara da filosofia também, mas tem um jeito mais espalhafatoso. Então, assim, cada um tem a sua... são 3 pessoas que são muito poderosas na forma de você comunicar. Acho que peguei 3 exemplos bons aqui. E que cada um tem um jeito bastante particular. Então, você tem um jeito de ser, de agir, e que vai gerar os seus frutos. Então, se preocupe com os seus frutos. Mas você diria que tem um padrão? Que existe um jeito que, quando a gente olha para o digital, funciona mais? E se tem, o que você acha que funciona mais? Porque eu vou te falar pelo que eu vejo, tá? Tipo, minha opinião. Das coisas que eu sigo e não sei o quê. Eu acho que a gracinha funciona. Dancinha funciona? Eu não sei. Não sei, nunca depende fiz. do Vocês que nunca vão me você... ver fazendo dancinha. Hoje. Vai ser hoje. Que aqui é um podcast de psicóloga. É pra te tirar da sua zona de conforto, como diria o Simon. O Simon veio aqui e falou que elas me fazem fazer. Depois te mostro o vidinho dele dançando. Quero ver. E, sei lá, e beleza. O que você acha? Tipo, o Belo... Não, o Belo sempre chama, o Belo vende, não tem como. Tem pessoas que, cara, você fica analisando e fala assim, cara, imagina essa pessoa falando exatamente isso, mas não sendo uma mulher tão linda como ela. Não ia vender um 10º, velho. Isso é a realidade dos fatos. Só que a gente não pode esquecer também... Mas por que a gente compra do bonito? Porque a gente quer se conectar de alguma forma com o que é belo, o que é belo você atrai. acha que você, tipo assim, você vai comprar o curso do bonito e aí, de algum jeito, você tá vinculado? Sim e não. Lógico, a beleza ela também vê... Não, é uma gratidão. Mas acho que tem uma gratidão. coisa inconsciente de querer um pouco aquilo lá. Sabe por que tem?
Que é que ela falou, você acha que você fica mais bonito. Mas eu pensei que no caso seria tipo assim, eu sou um cara, eu compro de uma mulher bonita porque eu tenho uma chance maior de, tipo, conhecer chegar ela. nela e tal. Bom, cara, deve não, ter gente que faz isso. tem gente que faz, mas não, isso é um pouco inconsciente. Porque, na verdade, é assim, você assiste. Vamos supor que tem uma pessoa muito bonita que tá no YouTube ou no Instagram e você acompanha, porque assim, nossa, eu nem escuto o que essa pessoa tá falando, eu só tô ali pela beleza dessa pessoa. E aí, sei lá, cara, aquela pessoa te traz tantas alegrias só de você estar presenciando aquele belo, que pra você é belo, beleza, é bem subjetivo, que, sei lá, cara, você compra pra meio que recompensar aquela felicidade de tá vendo Pode aquela ser. coisa. Isso acontece. Sabe Gratidão, como? né, que você tá Gratidão. falando. Sabe como é que... Isso, num caso extremo, você já deve ter visto aquelas influencers. Isso rola mais na gringa, tá? Que tem umas pessoas que de game. Isso aí é mais pra adolescente. Adolescente, assim, mais solto. O cara vai... A menina é uma jogadora, ela faz streamer, né? Então, tipo assim, tem ela no cantinho da tela, toda bonita, maquiadinha, e tem ela jogando um joguinho X que aparece, ocupa metade da tela, mais da metade da tela. E aí, cara, teve uma dessas gamers aí que ela pintava o cabelo de rosa, ela era toda bonita, assim, maquiada, assim, boneca, parecia uma boneca. E aí ela inventou de um dia fazer uma live tomando banho numa banheira de espuma, toda de biquíni, não estava nua, mas estava de biquíni, numa banheira de espuma lá. Com o celular ligado, fazendo live, né, tudo bom, respondendo pergunta. E no final da live falou assim, então, galera, é o seguinte, essa banheira aqui, eu vou pegar potinhos de 100 ml e vou botar a água dessa banheira e vou vender por $10 e mandar para você. $10, $50, $20. E ela vendeu todos os potinhos. Então ela ganhou, sei lá, quantos $1.000 Eu perco a vendendo a esperança água no do ser banho. humano quando você me conta E a isso. molecada comprou. Então você tá entendendo que, tipo assim... Mas é que ela se banhou lá, entendeu? E aí, quando você tem um fantasia. ídolo, cara... É que, tipo assim, é ridículo. Mas, assim, você assiste Inteligência Limitada. Sim. E aí, no Inteligência, sempre convidado leva um presente. E eu assisti o Inteligência do Miguel. E aí o Miguel foi lá e levou um marca-texto que ele tava usando pra não sei o quê. E eu pensei assim, nossa, imagina ganhar Eu só um queria o marca-texto marca-texto dele. Nossa, eu ia mandar colocar não sei o quê. Por quê, cara? Porque é um cara que eu admiro Que você muito. admira. Então aquilo pra mim tem um valor que sobrepõe o capital, entende? Tudo tipo bem. assim, A água dela, pra mim, seria... pra mim é uma merda. É, vamos ver. Só né? que tipo assim, mas do ela John tem, mas tem Lennon, quem entendeu? compre, tá ligado? Exato. Tipo, Pra mim é o microfone mas do é John tipo assim, Lennon, eu né? penso assim, nossa, imagina, tipo assim, tá com a energia. tá com a língua. Entendeu? Porra, cara. Eu não sei, será que tem gente que, sei lá, cheira aquela água, bebe aquela água? Cheira, Imagina! total. Ah, deve Cheira. ter. Mas você tá entendendo? Então, tipo assim, cada um, Não, ele, nesse ele nível é eu uma não maneira de chegaria. você Eu guardaria encostar. com carinho. Tipo É assim, uma essa gratidão. caneta aqui, cara, significa muito pra mim, porque eu ganhei Inclusive, de flor. essa é aquela daqui caneta? eu furtei, na verdade. Entendi. Do Dr. João. Ó, e falar em presente, gente, eu ia trazer um presente pra vocês. Ia não, né? Que a gente ia E mandar vou. buscar. Eu cheguei aqui e falei, sabia que tava esquecendo alguma coisa. E deixei lá os presentinhos, tudo lá no hotel, mas depois eu vou trazer. Então, tem um valor, entendeu? Porque Tem, aí, cara. tipo assim, me vende o livro que o Yuri te deu. Não vendo, sabe? Porque eu ganhei. Eu ganhei da mão dele, tá? Tipo assim, é um Isso negócio tem que um valor. É... Então, assim, às vezes o curso que a pessoa vende, ela tem uma gratidão do conteúdo que você já deu para aquela pessoa, né? É tipo assim, você dá um gratuito e a pessoa acaba comprando um curso que tem mais coisa ali. E também vem de beleza mesmo, cara. Puxa, você é tão e vocês bonita que eu vou consideram comprar. um cara bonitão, assim? Você acha que o que faz Não. você vender é Não, só eu beleza? acho que eu me esforço muito. Tem mais de 1000 vídeos gratuitos no YouTube, então as pessoas acabam comprando por lá, porque eu tô lá vendendo as coisas lá, entendeu? Mas Tô não lá te falam? dando- Ai, oi. De vez em quando você até fala, assim, mas não é o principal, Não é não. seu forte, não. O negócio é falar de TDAH, de dar valor ali e tudo, entendeu? Então vamos falar de relacionamento? Ai, vamos lá. Né? É, já que já a gente que tava puxou, puxando né? isso aí. TDAH e relacionamento tem características específicas Tem, diferentes? costuma ter. Eu já falei aqui a questão dos arquétipos, né? Então, a inautenticidade é uma coisa que ferra todo tipo de relacionamento que você possa ter. Mesmo o eu forte ou o eu fraco, acredite, se você está inautêntico, se você está fingindo ser uma pessoa que você não é, você já está metade da perna no precipício, entendeu? Vai dar ruim. Então, isso pode acontecer também nos relacionamentos afetivos e também por conta de questões do tipo impulsividade, do tipo esquecimentos constantes. A pessoa, às vezes, tem TDAH, ela esconde do parceiro que tem TDAH. Na verdade, você não está escondendo, né? Você tá na sua cara o TDAH todos os dias, só que você só não está dando nome para isso. Então, às vezes, você tem um esquecimento
muito bobo que você teve, mas outra pessoa pode interpretar assim, puxa, a pessoa não gosta mais de mim, a pessoa não me ama, a pessoa, sei lá... Não lembrou nosso Não aniversário. lembrou nosso aniversário de namoro, de não sei o quê. E às vezes você só esqueceu, porque você tá com a cabeça cheia, cabeça na nuvem, tá com muita informação, né? Porque o TDAH tem esse negócio, parece uma TV chiando, a TV de tubo chiando, assim. Não tá muito bem sintonizada. Então, aquela chiadeira faz com que você perca um pouco a consciência das prioridades, as lembranças de datas importantes, pode acontecer. E se você não falar que você tem um problema que pode causar isso, é algo que pode realmente trazer essa questão para o teu relacionamento, você pode ter um problema da pessoa interpretar errado os sinais, né? Ou seja, aquilo que você está fazendo tem um nome, uma justificativa, um CID, alguma coisa assim, e isso poderia ajudar muito para que você pudesse ir melhorando a situação ao longo do tempo, né? Então, assim, a pessoa que está num relacionamento e que tem TDAH é uma pessoa que ela tem que estar sempre... se policiando, mas não para perder a sua autenticidade, mas entender assim, beleza, o que eu estou fazendo que não está dando certo nessa relação? Poxa, eu estou tendo muito esquecimento. Então, você coloca alguns lembretes. Eu gosto de usar a regra do amuleto. A regra do amuleto é sempre que você quer lembrar alguma coisa diferente, você muda um pouco o seu ambiente. Isso pode ser até uma pulseira, então, ou um barbante também. Isso eu costumo falar para algumas pessoas que estão sem um cordão, um penduricalho, mas às vezes você amarra um barbante no seu braço direito, você lembra que com esse barbante amarrado, você vai ter que sair, fazer alguma coisa na rua, não pode esquecer de tal coisa, que é urgente para até amanhã, porque toda hora você vai estar lembrando daquilo, entendeu? Então você cria ferramentas para você estar sempre conectado com o tempo presente. Mas com relação a relacionamento, a psicoeducação e a psicoterapia, elas são fundamentais para que você se entenda e para que você consiga se conectar bem com a outra pessoa, né? Existe também o fato de que, às vezes, você pode não estar muito bem preparado para uma relação, né? As pessoas não estão satisfeitas com elas mesmas, né? Existe muita competição entre homem e mulher, geralmente em algum momento, assim, às vezes tem isso... Acontece em relações que já começam meio erradas, mas fica um querendo comparar o que o outro já fez, o que o outro tem de melhor. Existe esse tipo de competição também. Então, se você está numa situação que você não está bem resolvido consigo, foca primeiro na psicoterapia, vai se entender primeiro, vai dessensibilizando aos poucos, né? Tem muita gente que tem medo de se aproximar de você estar numa festa, você tem medo de falar com uma pessoa estranha, porque em outras situações você já foi rejeitado, você tem medo da rejeição, então você nem arrisca. É aquela pessoa que fica criando coragem a festa inteira para chegar, a pessoa vai embora, fala, pô, poderia ter feito. E a pessoa fica se remoendo depois, né? Então, assim, você tem vários estágios. Você tem a pessoa que tem dificuldade em iniciar uma relação, tem dificuldade em manter essa relação. Outra coisa comum com TDAH também é o fato de você não se dar muito bem com a questão da mesmice, com a repetição, né? Você tem que estar sempre trazendo a novidade de forma ativa para o seu relacionamento, que tem muita gente que, beleza, tem aquela fase da conquista, onde a dopamina está mil, porque tudo é novidade, a gente trabalha muito bem com novidade, você está sempre interessado, você procura lembrar o nome da música que a pessoa gosta, sei lá, qual chocolate que a pessoa gosta de mais de alpino, gosta de choquito, aí você traz o que a pessoa gosta, aí depois de um tempo, aquilo ali cai numa mesmice. Baixou a dopamina? Baixou a dopamina, assim, despencou, né? Porque TDAH não baixa a dopamina, despenca. É 880, é 8.800, não é nem 880. E aí você começa a murchar e a pessoa não entende. Pô, parou de gostar de mim, o que está acontecendo, né? E aí você tem que entender também que manter um relacionamento, você tendo TDAH, tem que ser uma coisa ativa. Você não pode simplesmente esperar, sentar no sofá. Não, daqui a pouco melhora. Melhora o caramba. Você tem que buscar ativamente formas de você estar se conectando com a pessoa. Trazer a novidade de forma ativa. Comer uma comida diferente. Inventar um... De novo, isso serve para todo mundo. Para todo mundo. Incrível. Porque assim, o TDAH, ele lida muito bem com essa questão da novidade. E isso faz com que você esteja sempre oxigenando. Porque se você não oxigenar, você perde totalmente o tesão, o interesse na pessoa e aquilo desmorona, entendeu? Depois de um tempo. Então, TDAH, todo mundo reconhece como essa falta de atenção. Mas você disse uma outra característica que é a impulsividade. Você consegue visualizar em você essa impulsividade? Sim e não. Sim, porque ela está o tempo inteiro. Não porque eu tenho técnicas para fugir disso. Isso é treino também.
Claro, gente, pessoas que têm TDAH não são nenhum alienígena. São pessoas de carne e osso, que têm defeitos e qualidades como qualquer pessoa e tem que aprender a se conduzir, né? Então, qualquer tipo de conselho que eu esteja dando aqui serve para qualquer pessoa, mas em especial para pessoas com TDAH, porque isso existe mesmo, esse núcleo, né, que está ali no córtex pré-frontal, que faz parte do nosso controle inibitório, da nossa memória de trabalho, ou seja, tudo aquilo que você vai executar, ele passa por uma circuitaria que ali não está muito bem conectado. A gente tem questões estruturais diferentes mesmo em pessoas que são corretamente diagnosticadas com TDAH, tá? Que tem muito diagnóstico incorreto, que fazem com que você tenha um controle inibitório muito mais frágil. Então, você faz primeiro, depois você pensa. Fala primeiro, depois você pensa. Quando você é criança, adolescente, você vai pisando na bola ali o tempo inteiro, porque você ainda não está com esse freio muito bem regulado. Acontece que na fase adulta, pelo treino, você aprende a segurar um pouco até você ter certeza. Você segura a língua até você ter um pouco de certeza daquilo que você vai falar. Então, você começa um pouco a prever a sua impulsividade, o resultado daquilo que você vai falar. É só isso que eu comecei a fazer. Eu acho que a gente tem que criar um curso chamado TDAH para não TDAH. Boa! Não Porque tem muita gente não TDAH esse que tá... tudo que você ensinou, segura a boca na hora que você tiver com vontade de falar e pensa antes, né? Encontrar novidade sempre no relacionamento. Tudo. Vale para todo mundo. O próximo curso é TDAH para não TDAH. Já vou até anotar. Aqui. E tem uma linha tênue, tá? E junto com o Yuri. Você segurar... Vamos embora. E se você se segurar para falar algo, não significa que você tem que mudar aquilo que você vai falar. Exatamente. É uma questão de jeito, De é uma adaptação. questão de ajuste, adaptação. Lógico, você vai ser impulsivo, talvez um pouco mais que a média, mesmo com muito treino. E eu realmente sou assim, né? Porém, é feito de uma forma que eu consigo ter muito mais êxito no meu dia a dia, porque eu já entendi mais ou menos os caminhos que eu posso percorrer na hora de falar e de agir. Uhum. Então, por exemplo, ser mais observador. Antigamente eu chegava na casa das pessoas, eu ia, falava, ria, abria a geladeira e pegava sem nem... Tipo assim, outro dia eu tava... Isso tem 10 anos, nem tanto tempo assim. Eu tava na casa de uma visita de uma amiga do meu primo. E aí a gente tinha chegado à balada e tudo, a gente conversando. E aí ela tinha servido um lanche pra gente e com um ketchup em cima da mesa, né? E aí, do nada, eu comecei a criticar o ketchup, que era um ketchup bem baratinho. Falei assim, porra, cara, que massa. Tipo, o ketchup mó vagabundo, mas eu gosto de ketchup vagabundo, que é muito gostoso. E colocava assim, e tipo, sem perceber, meu primo percebeu. Falei assim, pô, velho, você tá meio que criticando. Ela não tá entendendo essa brincadeira. Ela tá achando que você tá criticando, que ela comprou um ketchup mais barato e tal. Mas eu tenho esse negócio, eu vou no mercado, eu pego o biscoito nem tem mais de R$1, mas enfim, o mais baratinho que tem pra provar. E eu achei interessante e comecei a falar assim, sem perceber que eu estava ofendendo a dona da casa que não me conhecia muito bem. Então, esse tipo de coisa, de observar mais e falar assim, pô, é prudente ou não é prudente? Mas mesmo assim eu quero comentar sobre o ketchup, assim, cara, olha esse ketchup, eu nunca provei, gostei bastante. Não precisa falar do preço. Olha, eu gostei bastante. O que você achou? Pergunta pra dona da casa, o que você achou e tal. Pô, achei mó bom. É um exemplo meio tolo, né? Não é tolo. Mas você tá entendendo? Mas é o que a gente faz ajusta... É o tal do falar sem pensar. Exatamente. E eu tô falando aqui fora Isso, do microfone. e eu tava quase assim, ó. Por energia, sabe? Avisa, gente, que eu tô sem o fone, com o fone eu percebi que eu tava falando longe. Ó, o nosso tempo Já? passou, Então a sério. gente vai ter que ir pra Brasília de novo, né? Vamos, mas a gente já fechou. Ele já me chamou pra fazer um episódio junto com você. Vocês vão fazer sim. Vocês vão fazer sim. Ele falou, você vem com a Karina? Eu falei, opa. Brasília é onde... Nossa, eu nem mais comecei, gosto lá é de ir. muito nem comecei legal. a falar. Nem comecei a falar. Pois é muito rápido. Ó, a gente aqui, pra que é? encerrar, a gente faz um joguinho que se chama O que você faria. Então você vai pegar 2 cartinhas, se não gostar, pode trocar, tá? Ou você pode inventar uma pergunta pra gente. É o que legal, você faria. peguei uma Pode bem pegar legal. duas. Eu pego 2. Então, vou pegar essa aqui Porque aí você vai fazer uma aleatória. pergunta pra mim e uma pra Karina, tá bom? Se você Ah, achar eu que as gosto dessa perguntas pergunta. são ruins, Então, troca. Você tá. gosta? Eu gosto. Então tá. Eu vou começar, tá bom? Só terminar de ler, peraí. Nossa, é gigante. Tá, essa aqui eu vou mudar. Tá bom. Pronto. Tá, ok. Se você fosse um super-herói, qual você seria? Goku, Kakaroto, Dragon Ball Z. O herói, cara. Ele é o mais forte do universo, ele tem carisma, ele é bem impulsivo também. Fala na hora errada, age na hora errada. É bem legal, com certeza seria ele. Tá. Legal. Perfeito.
Se tivesse que deixar a sua herança para uma pessoa que não é da sua família, Putz, quem essa é seria difícil. ela? Meu Deus, que não é da minha família. Ó, que difícil, né? Essa é muito difícil. Que não é da minha família. Pois é. Alguém. brother. Um brother. Não, eles não estão merecendo muito, não. Não, deixa eu pensar aqui. Cara... Todo mundo de olho no testamento dele. no testamento. Todo mundo de olho no testamento. Deixa eu pensar aqui. Gente, eu tô com um branco nisso. Só vem gente família. Pra Quem? você ver como a gente não se importa com o que não é família, né? Cara, mas pra quem? Eu tenho uma grande amiga. Eu tenho uma grande amiga que me ajudou em muitos momentos. E vamos lá, uma pessoa sem ser família seria ela. Momentos assim, tipo, era uma pessoa bem confidente minha. Eu já ajudei muito ela em momentos difíceis da vida dela, até conjugal, e quando ela separou e tudo. E também em momentos meus, quando eu separei em antigos relacionamentos. A gente é amiga há muitos anos. E pode ser pra ela, uma pessoa que eu tenho um vendo? carinho. Legal. Viu? Um carinho. Agora é Isso sua aí. vez. Calma, sua vez. É verdade. Você faz uma pra mim e uma pra Karina. Tá, então Você quer começar com qual? vou pra Nathalie. Na verdade, essa pergunta é meio incompleta. Tá se dizendo só assim, se voltasse a ser criança novamente... O que você faria? Que é o nome do jogo. Entendeu? Ah, tá. Então, o que você faria se voltasse a ser criança novamente? Eu passaria um dia inteiro brincando de Barbie. Fazia muito? Muito. E adorava. E é o que eu mais sinto saudade Ai, de ser compra, hoje em dia- criança. hoje em dia é caro, mas- mas é chato perde a brincar. graça, né? Você não tem a fantasia que você tinha, sabe? Tipo, entrar naquela brincadeira, não sei. Eu queria muito dar essa viajada de imaginação, assim, de conseguir estar no lugar e não estar ali. De ter essa coisa de criança, assim, de novo, de, sei lá, olhar pra lua e falar, vou fazer um pedido e vai se realizar e ter aquela certeza absoluta, assim, sabe? Eu acho que você Coisa dormia e boa, acordava né? pensando nisso, né? Posso fazer só uma adendo? Se essa pergunta fosse pra mim, outro dia eu experimentei viver um pouco isso. Eu adorava aqueles heróis japoneses, Jaspion, Changeman, e adorava, mas eu era muito fã. Aí outro dia eu voltei e falei assim, vou baixar o episódio, vou assistir aqui. Tem no YouTube, eu acho. E aí eu comecei a assistir e falei assim, cara, não dá mais. Não dá. Não dá Não mais. é igual. Não tem mais a mesma magia. Acabou. Não tem, Eu não consigo. Eu queria resgatar um pouquinho, assim, por 5 segundos, aquela felicidade de ver o Jaspion. Mas realmente outra vida. É muito bobinho e tudo, mas... Eu guardo um carinho, mas ficou no passado. Eu acho que é esse meu efeito da Barbie, né? Posso fazer a pergunta agora? O que você faria se pudesse mudar um fato importante da sua infância? O que seria? O dia que eu fui para os Estados Unidos, que era meu sonho morar lá, e esse dia, teve um dia que eu decidi voltar. Então, se eu pudesse voltar, eu voltaria lá nesse dia e não voltaria para o Brasil. Você era criança, morou lá e eu voltou? tinha 17 anos, né? Sim, então, eu tô adolescente. falando criança de 17 anos. Sim. Mas é um dia que eu mudaria, que eu fui para os Estados Unidos, trabalhei muito para juntar dinheiro para ir para lá. E era meu sonho ficar lá pelo menos 6 meses. E aí, passado pouco tempo, eu voltei. Espanou. Teve aquela... espanei, não tinha celular, né? Não tinha... Pra ficar com a galera. Era fax. Era fax, pensa. E as ligações eram muito caras. Da saudade. E aí, na saudade, eu voltei. Eu não teria voltado se eu pudesse voltar. Mas se Não, você uma coisa que não não tivesse voltado, você não estaria aqui hoje. Sim, Porque é isso que faz mas se você ser pudesse quem mudar- você é. É. Então, na verdade, você fez a escolha certa. E pode agora, ter quem certeza. sabe não volta lá de vez, não mora lá de Mora vez. lá. Né? Vai embora. Lembramos de dar um presente. Oba! Presente! Esse aí é pra você lembrar da Abre. gente. Eu vou Abre. abrir, pelo amor de Deus, com licença. Aí você- Ele já gosta, já tá igual a Marcelo. Olha, gente, eu não tenho, eu vou rasgando, porque Rasga, Isso, pode rasga. rasgar, que esse aí não... a vida... Peraí que a Karina vai filmar. Oh, meu Deus, calma aí. Cuidado que você pode tomar um susto. Então, vou o rosto pra trás. Eita, lasqueira. Que é isso aqui? Ó, uma canecones. Vamos tomar café, porque no C Sharp já tomamos muito. C Sharp? Ou eu errei? Sim. C Sharp. Eu sou programador, gente.
C Sharp, tá? É outra coisa. Eu sou programador. Você vê que tudo é uma questão de ponto E de sabe vista, por quê? né? E esse J aqui é muito de Java. Eu falei, velho, deu alguma coisa de programação aqui, eu vou ler C Sharp. Mas tudo bem, galera. Tomem no C Sharp também, que é bom, viu? Não! Podicólogas. É bom tomar no C Sharp? No C Sharp? O C Sharp é legal, o resto eu não sei. Gente, muito obrigada pela presença de vocês. Muito obrigada de ter vindo. Eu que agradeço, cara. Vamos falar. A semana que vem eu tô aqui. Vamos continuar. Volte sempre. É isso Muito mesmo, obrigada. obrigado. Não se esqueça. De seguir a gente.